Fala pessoal, dando sequência à série artigo por artigo da Lei 9.307, vamos agora para o artigo 4º. Bem, esse artigo 4º ele trata sobre a cláusula compromissória, que é uma espécie de convenção na qual as partes dentro de um contrato estabelecem que a solução de controvérsias, caso ela venha a acontecer, caso alguma controvérsia venha a acontecer, ela se dará por meio de arbitragem. Esse artigo ele fala literalmente o seguinte: a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Nós vimos no último vídeo, que tratou do artigo 3º, a convenção de arbitragem, como sendo o meio pelo qual as partes decidem submeter as suas controvérsias à arbitragem. A cláusula compromissória é uma das espécies de uma convenção de arbitragem. Essa específica, ela se refere a uma cláusula contratual. A cláusula compromissória, ela não é isolada, ela faz parte de um todo, ela faz parte de um contrato. Contrato, como vocês muito bem sabem, ele surge de forma geral antes de qualquer tipo de conflito. Ele surge quando há um acordo entre as partes, há uma manifestação de vontades para alguma coisa específica, para constituir, criar ou modificar algum tipo de obrigação. Então as partes ainda estão aquele amor. O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: as partes, ao assinarem algum tipo de contrato, elas incluem uma cláusula compromissória na qual elas estabelecem o seguinte: o que der de errado aqui dentro desse contrato, o que nós precisarmos de resolver e que nós não tenhamos sido capazes de resolver, a gente não vai para o Poder Judiciário e a gente vai resolver via arbitragem. Então as partes elas optam por abrir mão do Poder Judiciário para resolver as suas controvérsias através de uma arbitragem. Isso, na verdade, acontece quando ainda não há um conflito, quando a gente se refere à cláusula compromissória. A cláusula compromissória, como eu falei no outro vídeo, ela é anterior a qualquer tipo de conflito. Por isso, inclusive, que esse artigo fala especificamente aos litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. São litígios ainda inexistentes, que nem sequer sabemos se ele ocorrerá. Essa cláusula compromissória, ela faz parte dentro de um contrato, dentro do texto de um contrato, ou em um contrato apartado, um documento apartado, mas referindo-se àquele contrato. Esse contrato apartado, às vezes, é um contrato guarda-chuva, porque às vezes as partes têm várias relações, vários contratos distintos. Um contrato de arrendamento, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um contrato de construção. E ao invés de colocar uma cláusula compromissória dentro de cada um desses contratos, faz um documento à parte, uma cláusula compromissória que possa resolver, que se refira a cada um desses 4 documentos, a cada um desses 4 contratos, mencionando que qualquer litígio que acontecer em cada um desses contratos será solucionado através da arbitragem. Como se fosse um contrato guarda-chuva, por assim dizer. Guarda-chuva exatamente porque ele abrange, ele protege todos os demais. O contrato que é referido nesse artigo 4º é basicamente qualquer contrato quando ele se referir a direito patrimonial disponível. Então pode ser um contrato de obra, na qual a arbitragem é extremamente comum. Pode ser um contrato social, que é muito comum, inclusive estatuto social não tem o menor problema. Por sinal, várias das companhias que têm suas ações negociadas na B3 têm cláusulas compromissórias. Então, pessoal, a cláusula compromissória, ela sempre tem que ser por escrito, tá? Sempre por escrito. Como eu já mencionei, dentro do próprio contrato ou dentro de algum contrato, algum documento apartado, mas que faça referência àquele contrato específico. E é extremamente importante lembrar o que está disposto lá no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9.307. Vamos lá, olha só. O parágrafo 2º, ele fala basicamente o seguinte: nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Então, quando um contrato de consumo, um contrato de adesão, contiver uma cláusula
compromissória, essa cláusula compromissória só será válida se o consumidor assinar a cláusula específica falando que concorda com ela. Então, na verdade, quando houver uma cláusula desse tipo, vão ser duas assinaturas do cliente, do consumidor. Uma lá no final do contrato como um todo e uma na cláusula específica. Além disso, essa cláusula específica deverá estar em negrito, deverá estar em destaque, para que assim fique claro que o consumidor realmente queria se vincular àquela cláusula compromissória. Fechado? Então, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, dar a sua curtidinha. Um abraço forte e até o próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência à série artigo por artigo da Lei 9.304, vamos para o artigo 4º. Estão no Love Total. A todos os conflitos que eventualmente venham a surgir